que nós vamos tratar aqui é sobre franquias. E eu convidei para conversar sobre esse tema com a professora Renata Nieto, que é professora do Labfim Provar, é uma das coordenadoras, e também é a coordenadora de um curso que o Provar tem com a ABF já há muitos anos, que é o único MBA na área de franquias, que é o MBA Franquias, coordenado pela professora Renata Nieto. Não é verdade, Renata? Verdade, verdade. Estou muito honrada com o convite, viu, professor? E aqui para esclarecer, para a gente conversar bastante sobre o mercado de franquias no Brasil e no mundo, um novo cenário, os próximos desafios, enfim, para a gente contar bastante coisa. Então, nós vamos conversar um pouquinho, de uma forma bastante solta, sobre esse assunto. Eu queria que você dissesse o seguinte: o que caracteriza uma franquia? Começar por aí. Tá, então vamos lá. A gente caracteriza uma franquia quando a gente passa de um modelo de negócio, né, como um comércio, um varejo, uma pequena indústria, quando ele entende que a sua operação pode ser escalável. E quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando que pode ser distribuída, que pode ser expandida para outros mercados. Então, esse é o conceito de franquias, né? Você constituir a mesma prática que você tem hoje dentro do seu modelo de negócio para outros mercados, seguindo a mesma operação, seguindo exatamente a mesma atuação e a mesma estratégia. Você falou uma coisa muito importante e veio à minha mente aqui, enquanto você estava falando sobre isso, você falou a palavra operação. E muitos que vão nos ouvir não conhecem isso que eu vou dizer, mas aconteceu. Aqui nós tivemos, no Brasil, uma loja de departamentos muito significativa, particularmente em São Paulo, que era o MAP. O MAP foi, acho que na década de 90, né, foi muito bem sucedido, era até dirigida pelo professor Roca, que era um professor da economia, e a operação foi vendida para um empresário. Né? Aí quem quiser depois pesquisa o nome. Foi vendida por esse empresário. Muito bem. Mais para adiante, esse empresário resolveu franquear o MAP. E a franquia do MAP constituiu-se exclusivamente no nome MAP, que era efetivamente muito forte, particularmente aqui em São Paulo. Mas não tinha nenhum processo operacional que sustentasse aquela atividade. Era, fundamentalmente, se comprava o nome MAP para vender em locais como Araçatuba, principalmente São Paulo. Muitas pessoas perderam muito dinheiro com isso, depois o MAP quebrou. Esse exemplo é exatamente o oposto, né, do que você está falando. Quer dizer, uma franquia não é a franquia do nome. Não é franquia do nome, exatamente. E outra coisa que é interessante, professor, agora vamos falar um pouco de história. A grande explosão do franchising para a gente chegar aqui no Brasil, né? No Brasil, as franquias explodiram na década de 80, né? Mas a grande explosão do franchising se deu após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente olha principalmente para os Estados Unidos, né? Nessa época, por exemplo, centenas de soldados americanos, quando estavam aí retornando para suas casas, pelo menos é isso que a gente tem dentro da nossa historicidade, a maioria, obviamente, estava voltando para casa sem muita experiência, porque não tinha trabalhado, viveu a guerra, né?
estava voltando sem emprego, ó, e com muita vontade de trabalhar e com muita vontade de sobreviver e de ter a sua autossubsistência. Então, na década de 50, surgem algumas famosas redes de franquia nos Estados Unidos que começaram a ser uma alternativa para esses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial serem os seus próprios donos de negócio, eles passaram a ser seus próprios patrões. Então, surge Burger King, o Dunkin' Donuts, o KFC, o próprio McDonald's, né? E a marca McDonald's, como a gente estava falando de marca, que hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo, a gente viu isso, inclusive, lá no nosso IBEVAR, é uma marca que hoje carrega, né, toda a adoção do que a gente chama de uma operação de franquias. A gente usa muito isso no nosso curso do MBA de franquias, um dos nossos exemplos. A gente fala que essa história, né, no Brasil, ela surgiu com as franquias, quando a gente traz na década de 80 as escolas de idioma. Então, talvez alguns alunos ou pais de alunos lembrem, a gente começou com franquias no Brasil com o IASIG, o CCA, né? Foram, nessa época, o negócio ainda não era bem estruturado, né? Como é hoje, quando a gente fala dessas operações. Nessa época, por exemplo, o negócio era muito baseado numa transferência de know-how, aonde dentro do modelo de operação e de franquias, a gente não tinha um significado importante para a reputação da marca como segmento. Acho que isso é uma coisa importante para a gente falar. Você falou do McDonald's, e só para lembrar, o McDonald's tem até a Universidade do Hambúrguer, né, que fica Exato. na Alphaville. Que aí o pessoal diz, o que é a Universidade do Hambúrguer? A Universidade do Hambúrguer, que está aqui em Alphaville, que treina os franqueados da América Latina toda, até porque, no caso do McDonald's, eu até depois vou te perguntar a respeito dessas operações, mas aqui na América Latina é um master franqueado, que é a empresa Arcos Dourados, não é? Arcos Dourados, sim. Eles treinam todo mundo. Tal. E nessa universidade do McDonald's tem até o jeito que você corta a carne, do jeito que você coloca a carne no pão, etc. Ou seja, tudo isso é muito bem definido. Uma coisa importante, professor, interrompi, mas eu acho que é muito importante nessa sua fala. É o corte da carne, é a temperatura com a qual você vai fritar a batata frita, o fornecedor. Eu acho que aqui tem uma coisa que é primorosa hoje dentro de uma operação de franquias. Se você quer manter a qualidade, se você precisa, né, trabalhar a reputação da marca, dentro da operação de franquia, seguindo a estratégia e o planejamento do negócio, você precisa trabalhar na cadeia com os fornecedores da operação. Isso é muito importante a gente falar em franquias. Você está colocando, eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Digamos que você vai para um país que você não fala a língua, né? Vamos dizer, a China, né? Fala mandarim, você não está com muito dinheiro, né? O que não é uma novidade, né? Sendo brasileiro, e você não conhece a comida, você não sabe os hábitos. Você até não gosta muito do McDonald's, você até pode não gostar muito, mas se tem aquele M amarelo em algum lugar, você sabe exatamente o que você vai comer e você sabe exatamente quanto você vai pagar. Ou seja, é uma franquia, reduz muito
a dissonância, né? De informações entre o consumidor e quem está oferecendo. Isso mostra, e por isso, claramente, é fundamental essa questão da cadeia de distribuição, de estar muito bem organizada, estruturada, para que aquele produto, aquele serviço, né, o consumidor saiba exatamente o que ele vai receber. Exatamente. E outra coisa, né, professor? Ele sabe o que ele vai receber, ele sabe qual é a qualidade com a qual ele vai receber. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental dentro dessa configuração do que nós estamos falando, né? É a continuidade. Então, existe um requisito. Hoje, dentro dos modelos de franquias, que a gente tem várias possibilidades e opções de se tornar franquia, né? A gente tem que ter a garantia de um profissionalismo. E aí eu quero dizer o seguinte, eu quero considerar que dentro deste profissionalismo a gente tem aqui estruturas e processos a serem seguidos. E esses fornecedores, eles, bem ou mal, eles já estão acostumados, eles estão preparados para atender todas as manifestações e formas e em diferentes canais. Então, isso é muito importante. Renata, tem algumas expressões que seria interessante esclarecer. Nós falamos aqui da operação do Arcos Dourados como master franqueador. Então, o que é o franqueador? O que é o franqueado? O que é o master franqueado? O que é cada uma desses entes? Então, o franqueador, ele é exatamente o dono, né? Ele é o cabeça, ele é o original, a peça original, né? Vamos colocar assim, do projeto, do negócio, né? Então, quando eu pego lá, por exemplo, o grupo O Boticário, né? Então, eu tenho lá exatamente o franqueador como grupo, né, maior que tem todas as pequenas lojas. Quando eu pego, por exemplo, o varejista, né, eu tenho aí meu Deus, o espanhol, o grupo espanhol, o Dia, né? Então, o Dia, né? O grupo Dia está lá, ele é o franqueado, né? O franqueador, perdão, ele é o dono do negócio e eu tenho as pequenas lojas, os pequenos mercados de vizinhança, que são os franqueados. O franqueado é aquele pessoa física, pessoa jurídica, que pode chegar, né, dentro dessa estrutura, dentro de um dos segmentos de franquias, e falar: eu tenho aqui, ele tem a cabeça de um empreendedor, né, um perfil empreendedor, e ele fala: eu gostaria de ter uma franquia do McDonald's. Então, o franqueado vai lá, se ele tiver capital, né, se ele conseguir aí ter o que o franqueador pede, ele vai lá e constitui, né, uma franquia dentro de toda uma estrutura e de uma normatização, como a gente fala, de uma regração, como a ABF hoje impõe, né? E o master franqueado é aquele que tem dentro do grupo, dentro do seu hall, né, de franquias, ele tem mais de uma unidade de franquia, né? Ele passa a ter aí, e dependendo do grupo hoje, eu não preciso ter só uma marca, só um segmento. Tem gente que tem, por exemplo, hoje tem gente que tem franquias do Arno, ele tem restaurantes, ele tem
segmento de restaurantes, de franquias, de fast food italianos, e, ao mesmo tempo, hoje, ele tem franquias de vestuário, como a marca de Casas da Cueca. Então, ele escolhe, dentro desse grupo, né, quem ele elege dentro das melhores operações para que eles adquiram, quando ele vai inaugurar ou ele vai crescer, né, expandir, como a gente fala em capilaridade, vai crescer em outras regiões, ele pega esses melhores franqueados e os convida para que eles adquiram novas unidades. Ele passa a ser um master franqueado, professor. Então, o franqueado é um perfil empreendedor que quer seguir como um empresário representando uma marca, né, um negócio. O franqueador é o dono, é a operação, é o que tem a cabeça ali, é o fundador, né, exatamente. E o master franqueado é aquele que tem mais de 1, 2, 3 unidades referentes a esse público, a esse rol de franquias. Tem alguma característica na operação que suscite uma maior aplicabilidade deste modelo de franquia? Algumas coisas são mais facilmente ou têm mais possibilidade de êxito ao franqueado que outras? Porque nós vemos muita coisa na área de alimentos, né? Tem muita coisa na área de serviços, né? E tem alguma característica que você acha importante? Tem. Eu acho que o grande diferencial neste contexto diz respeito, em primeiro lugar, professor, a franqueados que são hoje muito bem formados e envolvidos com as suas redes franqueadoras. Esse é um primeiro ponto. Eles têm uma participação muito ativa nas decisões estratégicas entre o franqueado e as franqueadoras. Então, isso é um ponto importante, tá? Outra questão, geralmente tem um perfil, né, eu vou chamar de investidor, tá, professor? Dessa pessoa, desse investidor, enfim, ele tem um perfil muito prático. A gente vê que são profissionais altamente envolvidos com o treinamento das suas equipes. Isso é uma coisa muito legal da gente falar um dia, dentro de franquias. Acho que o grande sucesso hoje, e a gente viu isso com a pandemia, muitas franquias sobreviveram a esses quase 2 anos de pandemia porque treinavam muito bem as suas equipes, eram muito envolvidos com a garantia do padrão de qualidade da operação, sabiam exatamente quais eram as decisões estratégicas que tinham sido tomadas pelo franqueador para poder aplicar dentro das suas franquias. São pessoas que, dentro do contexto contemporâneo, entendem uma coisa que se chama modelo em rede, professor. Hoje, para você ser bem-sucedido nesse contexto de master franqueado, de você ter várias franquias que não necessariamente sejam do mesmo segmento, você tem que entender como é que se trabalha em rede. Que e quando a gente fala desse envolvimento de rede, é o modelo de trabalho entre os franqueados e franqueadores,
que vem tornando, por isso que a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, de franquias, como a gente fala, que tem em vários estados aqui no Brasil, e aqui de São Paulo ela é muito forte, ela é muito preponderante e importante, ela tem trabalhado esse elo com grande proximidade. É ali que a gente bate na tecla. A gente fala, hoje as franquias precisam se envolver, elas precisam se abrir em modelos que a gente possa trazer aqui novidades, que a gente ganhe velocidade, que o cliente esteja no centro. Não, não é isso. Não é isso. No final do dia, as franquias que têm mais sucesso são aquelas em que a equipe que está lá todo dia trabalhando, ela tem a cara do franqueador. Ela tem a cara do franqueador porque ela é treinada pelo franqueado, pelo dono, por quem está representando aquela marca. É isso, ela faz parte da identidade. Uma coisa que me ocorre de perguntar a você é o seguinte: tem dois conceitos em economia, um que se chama economias de escala, que é você aumentar o tamanho da operação. Isso poderíamos também pensar em economias de multiplicação. Eu multiplico os negócios. Então, eu tenho uma franquia do McDonald's, tenho 2, tenho 3, tenho 4, estou multiplicando as mesmas franquias. Então, isso aí poderia levar a uma ideia de economias de escala em que, quanto mais os custos médios totais caem, o benefício aumenta, etc. Isso é uma coisa. Tem um outro conceito também importante que se chama economia de escopo, que é quando você junta objetivos. Então, eu tenho A, eu faço A, mas eu junto com B, e na hora que eu junto com A e com B, eu tenho um custo menor do que se eu operasse sozinho A e sozinho B. Perfeito. O que vale mais a pena? Tá certo? O que vale mais a pena? Ter várias franquias, várias unidades do mesmo negócio, ou você ter uma diversidade de negócios? Então, vou responder da seguinte forma. Então, conceitualmente, franquia é um modelo de negócio que comercializa o direito de uso de uma marca, de uma patente, de uma infraestrutura, de um know-how, como a gente falou, do direito de distribuição. A central do franqueado, ela prepara esse conteúdo, ela auxilia para a gente, de uma forma simples, né? A gente ter a concessão do direito de uso fornecido pelo proprietário de uma marca. Então, o franqueador é o proprietário de uma marca, um investidor que é o franqueado, como a gente falou. Então, eu vou lá, eu tenho um capital, eu quero investir, né, numa determinada marca para que eu possa replicar isso em diferentes locais, diferentes formatos, de forma reconhecida e bem-sucedida, explorando o mercado. Ponto. Tem mais sucesso, professor, quem é hoje no Brasil. Vou falar de Brasil, tá? O multifranqueado. Por quê? Por quê? O multifranqueado é aquele que não tem, né, uma única marca. O seu negócio não é ser uma única marca. Então, eu não vou ter 5 lojas do grupo, eu não vou ter 5 lojas do Boticário. Eu vou ter lojas do Boticário, eu vou junto com o grupo Boticário, hoje a gente tem, né, uma linha de acessórios, então eu vou ter também lojas de acessórios, em conjunto com isso eu faço alusão a marcas de chocolate. Então, o que o multifranqueado faz?
ele sabe que no Brasil, professor, a gente tem, dentro desses segmentos do comércio, do varejo, a gente tem momentos que a gente tem uma ascendência, uma descendência. Por exemplo, se eu pego atualmente o segmento de turismo e entretenimento de franquias, nós tivemos agora na pandemia um quase desastre, né? Com turismo, por exemplo. Mesmo com alimentação, a gente teve, apesar da gente ter tido uma boa retomada, mas mesmo assim a gente teve uma queda grande. Então, o multifranqueado, aquele que se prepara, que entende, que estuda um mercado aonde ele quer atuar, regionalmente falando, ele não pode ter uma marca só. Então, ele tem mais sucesso. Ele distribui o risco, é como o mercado de ações. Exatamente. Como do portafólio. Você vai e põe um pouquinho em cada lugar, etc., de maneira que, na média, você tem uma rentabilidade razoável, diminuindo o risco de ter um negócio só. Mas, deixa a última pergunta. Se você tem um negócio, por exemplo, de McDonald's, tá. Hoje, quanto que deixa na última linha? Quanto que eu deixo na última linha? Quanto um negócio do McDonald's deixa na última linha para um franqueado? E qual o investimento médio que um franqueado faz? Então, investimento médio, eu vou falar de um McDonald's. Vamos falar de um quiosque? Quiosque eu sei a resposta. Tá bom. Pode ser. Um quiosque hoje, professor, num shopping center, que a gente tem ali 10, 12 metros quadrados de um McDonald's que vai vender sobremesas e casquinha, nós estamos falando hoje de R$1,5 milhão de reais. De quê? De investimento. Investimento, tá? R$1,5 milhão de reais. Isso me deixa na ponta da linha, como o senhor me disse, no final do mês. No início, não chega a 20% desse investimento. 20% desse 20% tira tudo ou é 20% líquido? Líquido. Então, quer dizer 20% de R$1 milhão. Que seja 1 milhão, 20% seria 200 mil. 200 mil, Não é pouco, 200 mil. Não é, então, não é pouco, mas o senhor colocou ali 1,2 milhão, né? Então, assim, quando a gente põe isso, e tem um detalhe importante, né? Quando a gente olha para esses quiosques, a gente tem como é que o senhor diria isso em economia? Uma frequência, uma flutuação. Uma variabilidade. Uma variabilidade muito grande. Então, vamos colocar que isso vá no mínimo de 8%, no máximo 20%. Entendi. Entende? Não é muito. Eu tenho que ter uma frequência, o meu ritmo de frequência, para eu ganhar um ritmo de frequência hoje, dentro do modelo de negócio de uma franquia, ele demora uns 5, 6 anos. E o franqueador escolhe ou coloca à disposição os lugares que ele quer implantar. Não. Você não pode implantar em qualquer lugar. Depende. Tem o franqueador, ele delimita o espaço e, dependendo do franqueado, né, e do quanto esse franqueado vai se associar, vai investir, o franqueador ele opta. Tem franqueador, professor, que ele vai lá e fala assim: eu preciso de franqueados que possam estar comigo neste ponto.
Ele não abre mão daquele ponto. Porque ele sabe, senão a coisa não vira. Tá? Então, não é eu coloco onde eu quiser, aonde eu puder. Não é assim. Bom, professora Renata, queria agradecer, já passou aí do tempo, muito obrigado. Aí um instantezinho para suas considerações finais e, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos. Olha, professor, eu que agradeço. A gente podia falar aqui de tantas coisas ainda, quando o senhor quiser, né? Eu acho que o mercado de franquias hoje tem a lei de franquias, que é super interessante a gente comentar, que É de essa 90 lei... e quanto a lei de franquia? É a lei das franquias? A lei 94. Essa é uma lei super importante que sistematizou como é que o franqueador cede ao franqueado os seus espaços, né? Então, essa é uma lei que protege a relação. Eu acho que é algo super importante para a gente poder um dia falar. O marco legal, exatamente. Quais são os segmentos do franchising? Como é que a gente olha essa segmentação? Como é que a gente olha essa fatia? Quais os benefícios de você ter uma franquia, tanto para o franqueado como para o franqueador? Tem os dois Vs, né? O vai e volta de cada um, né? A gente tem os formatos de franquias que a gente pode falar quando o senhor quiser, lojas físicas, quiosques, food trucks, containers, home-based, as principais taxas de franquias. Essas taxas, o que é uma taxa de franquia, o que é um royalties, o que é um fundo de propaganda. A gente pode fazer tudo isso, professor. Muito obrigado, professora Renata. Isso vai ficar para uma outra oportunidade, sem dúvida nenhuma. O assunto é vasto, muito interessante. E eu queria agradecer, em meu nome e em nome do professor Silveira, a sua disponibilidade. Muito obrigada, e eu fico sempre à disposição, e é uma honra, viu? Ser entrevistada pelo senhor. Muito obrigado, Renata. Obrigada.